Comissão da Verdade em Minas Gerais entregou essa semana o seu relatório final após 4 anos de trabalho. Mais de 100 pesquisadores e voluntários buscaram esclarecer crimes contra os direitos humanos de 1946 a 1988, com especial atenção aos cometidos durante a ditadura militar iniciada em 1964. Para o estudo de mais de 1.700 páginas, foram ouvidas 222 pessoas que viveram ou testemunharam os crimes relatados. A comissão também pesquisou documentos em arquivos públicos e privados e fez audiências públicas na capital e no interior. Conversa comigo o sociólogo e professor da PUC Minas, Robson Sávio, que é o coordenador da Comissão da Verdade em Minas Gerais. Bem-vindo, Robson. Muito obrigado, Vivi. Robson, um trabalho super importante, não é? Concluído agora, apesar da comissão funcionar até fevereiro, Isso. Né? Ainda tem um prazinho. Quais são as principais conclusões desse relatório que acaba de ser apresentado? Olha, eu dividiria em 3 questões que para nós eu acho que elas são fundamentais. Em primeiro lugar, o fato de que nós avançamos muito nas pesquisas em relação a violações de direitos humanos, principalmente durante a ditadura militar aqui em Minas Gerais. O que se tinha até então, e é algo muito importante, eram algumas investigações e pesquisas que envolviam militantes de partidos políticos, movimentos sociais e sindicais urbanos, alguma coisa que atingia os veículos de comunicação, mais restrito ao que acontecia aqui em Belo Horizonte, alguns poucos locais do estado, como Juiz de Fora, por exemplo. Envolvia normalmente estudantes, professores? Isso, né? Partidos políticos, militantes de partidos. Nós conseguimos ampliar bastante o escopo, né, nessa pesquisa, porque nós conseguimos chegar, por exemplo, no interior do estado, né, pesquisando, por exemplo, como que os militares associados, por exemplo, a fazendeiros, latifundiários, empresas de reflorestamento, siderúrgicas, mineradoras, né, expulsaram trabalhadores, violentaram essas famílias indígenas, né, das etnias indígenas de Minas Gerais. Como que, por exemplo, uma empresa pública, Rural Minas, trabalhou com a grilagem de terra, regulamentando a grilagem em detrimento desses poceiros, desses trabalhadores, né, para favorecer o agronegócio. Ou seja, como que houve, de alguma forma, uma associação de outros atores àqueles atores que geralmente nós conhecemos, que são os militares, das polícias, das Forças Armadas. Agora, são histórias que estavam completamente esquecidas ou que sequer eram conhecidas? Sem dúvida. A maior parte ou boa parte dessas histórias eram muito pouco registradas. Por exemplo... E foram relatos testemunhais mesmo? Testemunhais com documentos, com oitivas, com audiências públicas. Nós sempre buscamos múltiplas fontes de dados. Por exemplo, além de coordenar a comissão nesse último período, eu também coordenei a comissão de camponeses, né? Se vocês verificarem lá o nosso relatório, são mais de 800 notas de rodapé, para tentar justificar o que nós estamos relatando, né? Mas eu vou dar um outro exemplo. Aqui em Minas Gerais foi criada uma guarda rural indígena. A FUNAI, em parceria com a Polícia Militar, criou uma guarda, um destacamento policial militar com indígenas para reprimir os próprios indígenas. Muito pouco se sabia sobre isso. Até agora, tinha somente uma listagem de 79 camponeses mortos no período. Nós chegamos a 109 e nosso trabalho não é conclusivo. Nós temos uma listagem que envolve mais de 3.500 nomes de trabalhadores e sindicalistas nas áreas urbanas. Você disse que o trabalho não é conclusivo, por quê? Porque nós sabemos que esse trabalho, na verdade, ele abre uma série de novas perspectivas de investigação, uma série de novos documentos, eles foram absorvidos pela Coveng, que não conseguiu trabalhar tudo, tendo em vista, inclusive, o nosso tempo, e isso faz com que novas investigações, novas pesquisas possam ser feitas e outras questões possam ser reveladas. Por isso, inclusive, Vivian, que nós, além do relatório, nós estamos organizando um portal e nesse portal toda a nossa base de pesquisa, documentos, oitivas, entrevistas,
novas fontes de pesquisa, tudo vai ser disponibilizado. Sim. Porque é uma forma de atrair mais informação? E mais pesquisas, e outras pessoas se interessem, né? Por exemplo, nós temos uma parceria com o Centro de Justiça de Transição da Faculdade de Direito do FMG. Esse centro já está transformando materiais produzidos pela Coveng em novas dissertações de mestrado, teses de doutorado, e continua essa pesquisa. Coveng é a Comissão da Verdade em Minas Gerais, viu, gente? Exatamente, a Comissão da Verdade em Minas Gerais. Isso. Você veja bem que o trabalho, né, aliás, eu deixei isso muito claro nas cerimônias que ocorreram do lançamento, que o nosso trabalho ele não é e nem quer ser conclusivo, porque certamente, tendo em vista o tamanho de Minas Gerais, a extensão da rede de tortura e de arbitrariedades há muito ainda a ser desvelado. Só para a gente detalhar um pouco o que você está dizendo, a gente gosta muito de número, né? Claro. Eu queria que você desse esses números. O que vocês, até onde vocês chegaram? Mortos, vítimas que estiveram presas, que foram torturadas. Vocês têm os dados, por exemplo, do alcance das violações e as consequências envolvendo famílias, que os números vocês têm? Tá. E, inclusive, também nós pesquisamos filhos, né, de vítimas daquele período. Nós dividimos o nosso trabalho, dado a sua complexidade, em 12 temas distintos, ou seja, 12 linhas de pesquisa. Cada linha de pesquisa com um conjunto de pesquisadores, né? Então, por exemplo, para trabalhar os locais de tortura, nós tínhamos uma equipe específica sobre isso para mapear. Obviamente, os nossos números, eu digo novamente, não são definitivos. Por quê? Porque nós tivemos muita dificuldade em avançar no que havia em relação aos locais de tortura. Que tipo de dificuldade? Por exemplo, nós solicitamos informações às Forças Armadas e não obtivemos. Solicitamos informações à Polícia Militar e não obtivemos. Não, nenhuma resposta. Ou documentos que não diziam nada. Ou seja, muito provavelmente pode ter, né? Eu vou dar um exemplo de uma viagem que eu fiz a Governador Valadares. Em Governador Valadares, até hoje, 2017, as pessoas têm medo de falar sobre o período da ditadura militar. Por quê? Pessoas, lideranças, fazendeiros, autoridades que eram parceiros dos militares naquele período ainda mandam muito naquela cidade e nas cidades circunvizinhas. Então as pessoas têm medo de dizer e de informar. Por exemplo, nos disseram que poderia haver um cemitério numa determinada cidade do interior, né? Só que as pessoas que teriam essa informação viviam na zona rural e nós não conseguimos acessá-las. E os sindicatos nos falavam, mas o pessoal ainda tem muito medo, ainda há muita perseguição. Então você veja bem, nós conseguiram porque não conseguiram informação para saber onde elas estavam, o nome delas, exato, esse tipo e nós de precisaríamos de mais tempo, mais equipe, né? Vocês sentiram que os obstáculos estavam sendo colocados para impedir a informação? Era nesse nível? Nesse sentido, não obstáculos que foram criados por algo, digamos assim, que as pessoas estão imaginando, mas um sentimento real de que naqueles locais, naquelas comunidades, qualquer coisa que pudesse aparecer vinculando essas pessoas, nós tivemos muito cuidado, isso poderia implicar em violações aos seus direitos, à sua própria condição de vida. Elas então, nós também retaliação. Exatamente. Então, só para dizer, não é somente dos órgãos institucionais, inclusive das pessoas e familiares que foram vítimas. Né? E aí eu queria dizer também que nós trabalhamos, por exemplo, em relação aos trabalhadores urbanos, como eu estava dizendo. Né? Nós temos uma lista de 3.500 nomes, não é pouca coisa. Em relação aos trabalhadores rurais, eram 79 mortos de desaparecidos, agora nós chegamos a 109. Inclusive, né? Desaparecidos a mais. Inclusive desaparecidos a mais. Então você veja bem, os números, né, eles são muitos. Né? Inclusive, nós também ampliamos um pouco o escopo da nossa pesquisa. Por exemplo, o escopo de agente público. As comissões da verdade até então só tratavam de agentes públicos, aqueles funcionários públicos do Estado. Nós conseguimos, através, inclusive, levando em conta toda a legislação internacional da área de direitos humanos que o Brasil ratifica esses tratados e convenções, levando em conta os estudos sobre justiça de transição, nós conseguimos ampliar esse conceito, mostrando que, na verdade, quando você tem agentes privados
ou agentes que eles não operam diretamente dentro do setor público, mas que agentes do setor público são coniventes, omissos, parceiros desses outros agentes, na verdade o Estado ele também faz parte desse grupo de opressão, de tortura. Só para tentar entender de quem que você está falando. Quando você fala em agentes públicos, você está se referindo a que foram ativos, no caso da repressão, especialmente da ditadura, o quê? Polícia Civil, Polícia Militar? Os policiais, os censores, né? As várias pessoas que trabalhavam nos órgãos de informação e de controle. Né? Esses eram os agentes públicos diretos. Esses já eram conhecidos? Nem todos, alguns aparecem novamente. Por exemplo, nós temos um caso de que uma determinada comissão da verdade tinha colocado uma pessoa como sendo uma vítima da tortura, e nós, ao fazermos toda uma pesquisa historiográfica, documental e com novas provas, nós descobrimos que ele era um agente da tortura. Quem? É uma pessoa, inclusive da região de Governador Valadares. Né? Agora o nome me foge à memória, porque são tantas as informações que às vezes a gente Ele estava como vítima? Ele estava nominado em relatórios anteriores na condição de vítima, e nós descobrimos que ele fazia parte dos esquemas de tortura e de perseguição. Né? Então você veja que esse tipo de estudo ele é muito importante, porque novas informações, cruzamentos de dados vão desvelando novas realidades. Né? Nós, por Cabo Anselmo de Minas Gerais, uma coisa desse tipo. Pois é, não, e aí tem uma outra questão muito importante, é isso daí, porque ao perceber que eu até brinco, né? Nós conhecemos a cabeça do polvo, né? Mas os tentáculos nós ainda não conhecemos bem. E na medida que nós vamos conhecendo os tentáculos, nós vamos percebendo a extensão do aparato de repressão e a quantidade de novos atores. É igual eu dizia para você, uma empresa pública que se aliava com fazendeiros, com empresas de reflorestação, para fazer grilagem, expulsar e até matar camponeses. Então aí tem identificadas empresas e empresários? Sim, né? Nós tínhamos, por exemplo, nas cidades do interior, era em certa medida, talvez até alguma ainda isso aconteça, aquele coronel da política local, e é o coronel no sentido, entre aspas mesmo, o mandatário, ele não somente tinha, às vezes, o controle político, mas o controle da polícia e o controle da justiça. Ou seja, ele dava a palavra final em relação a muitas questões. Não é? Ou seja, a gente conhece bem a história do coronelismo no Brasil, mas o coronelismo no sentido daquele sujeito que determina quem o seu empregado vai votar. Em quem vai votar. Aqui é outro tipo de coronel. É o coronel que tem o controle político, mas tem o controle da polícia, tem o controle também da justiça. Ou seja, ele é lei e ordem naquele local. Agora, esses personagens, que são personagens, você está dizendo que novos, né, na história, nesse levantamento, nesse trabalho de pesquisa, eles eram também financiadores da repressão? Vocês conseguiram identificar esse aspecto? Olha, o nosso trabalho, principalmente na área que envolve empresas e vários tipos de empresa, nós sabemos que as relações entre essas empresas e agentes públicos eram relações altamente amistosas. Isso faz com que nós, por exemplo, possamos fazer, digamos assim, algum tipo de dedução, de que dinheiro, né, que financiava parte da repressão também vinha do setor privado. Aliás, mas não é assim nada ainda conclusivo nesse sentido. Outros estudos têm comprovado isso, né? Muito paradoxalmente, né, muito interessante, que praticamente os mesmos atores financiadores do golpe de 64 também estão presentes nessa ruptura que houve recentemente no Brasil. Né? E nós sabemos que, por exemplo, o setor industrial e o setor banqueiro, né, nunca escondeu o seu lado nessas rupturas democráticas. Tem algum caso que te desperta... Olha, tem casos emblemáticos em Minas Gerais. Por exemplo, o caso do massacre de Patinga, né, envolvendo a siderúrgica de lá. Um massacre que houve da Uzi Minas, que, né, pessoas foram mortas, né, violentamente mortas. Nós temos o caso do Morro Velho, aqui em Nova Lima. Né? Eu estava vindo hoje aqui para gravar o programa, né, e recebi uma mensagem pelo WhatsApp de uma pessoa dizendo, olha, aqui em Divinópolis teve um caso que nós ainda precisamos de levar para a Comissão da Verdade,
Ou seja, por isso que eu falo que também a nossa pesquisa não está completa. Nós vamos precisar de estudar ou a própria Comissão da Verdade ou a COVET, que é uma Comissão da Verdade dos Trabalhadores, recentemente criada aqui em Minas Gerais por centrais sindicais, partidos políticos, para inclusive dar continuidade ao trabalho da COVENG na parte específica dos trabalhadores dos sindicatos urbanos, tendo em vista como nós conseguimos avançar, que nem mesmo os sindicatos conheciam. Então, eles acharam por bem criar essa nova comissão, que chamará COVET, que vai dar sequência a esse trabalho. Uhum. Você fez aí um paralelo entre o nosso momento político, né, e esse período aí que foi mais pesquisado. Por que e durante o lançamento também do relatório, você também estabeleceu uma relação, um paralelo entre esses dois momentos. Por que você faz esse paralelo? Na verdade, às vezes que nós falamos tanto na solenidade na Assembleia como no Palácio, foi uma expressão do que o colegiado da COVENG entende em termos dessa relação, ou seja, não é somente um ponto de vista deste coordenador, né? Ao analisar os atores que engendraram o golpe de 64, né, latifundiários, empresários, dinheiro vindo dos Estados Unidos para a formação de lideranças e quadros, inclusive dentro de segmentos religiosos, setores ligados então a esses grupos religiosos, setores das Forças Armadas, e verificar o que aconteceu na ruptura democrática em 2016, nós conseguimos perceber que praticamente são os mesmos atores. Qual é a exceção? A exceção é que dessa vez nós não temos tanques nas ruas, as Forças Armadas. Por outro lado, nós temos um papel extravagantemente diferente do Poder Judiciário. E aqui, quando eu estou falando do Poder Judiciário, eu estou falando de um segmento do sistema de justiça que envolve polícias, Ministério Público e Poder Judiciário, setores dessas três instituições. Os órgãos de controle. Exatamente, que, por incrível que pareça, eles não foram reformulados no processo de abertura democrática e que se aliaram àqueles outros setores de 64, banqueiros, latifundiários, que é hoje o agronegócio, os setores conservadores das classes médias. E esses setores é que, na verdade, criaram as condições para essa ruptura política atual. Então, a nossa avaliação é que, apesar desse chamado golpe brando, né, nós temos uma quebra da institucionalidade, porque, em primeiro lugar, tudo que está sendo feito desde o impeachment tem sido contrariamente aos interesses populares, as inúmeras pesquisas apontam isso. Há reformas profundas na Constituição, sem que esse Congresso tenha sido eleito para tal finalidade, e por incrível que pareça... Uma constituinte, como uma Assembleia como uma Constituinte. Assembleia, exatamente, porque trata-se de direitos sociais, direitos da população, e por incrível que pareça, os três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, se amalgamaram no único poder para contrariar interesses populares e da nação. Isso, inclusive, quebrando um princípio republicano que é a independência dos poderes. Ora, nesse contexto, não dá para se falar em democracia porque o povo não é ouvido. Não dá para se falar em república porque os três poderes se amalgamaram num só, contra o povo e a nação. Então, nós entendemos que isso, na verdade, repete um pouco dessa história, desses tempos pouco memoráveis, digamos assim. Você acredita que as eleições do ano que vem podem interromper esse momento político que nós estamos vivendo, essa crise política e essas manifestações que você aponta dessas instituições? Numa democracia, eleições livres, regulares, elas são necessárias, mas elas não são suficientes, né? É claro que o processo democrático, tendo eleições livres, dentro de uma perspectiva republicana, que todos aqueles que têm interesse de disputar possam fazê-lo, isso é fundamental. Mas certamente nós não podemos ter, digamos assim, a ilusão de que, como um passe de mágica, todos os nossos problemas se resolverão. Por exemplo, sem uma reforma política substantiva, se nós tivermos um Congresso mais ou menos na média do Congresso atual, não adianta eleger um presidente que ele não consegue, por exemplo, rever
essas reformas feitas atualmente. Por exemplo, que muito é falado de se convocar um plebiscito revogatório, referendo revogatório. Então, quer dizer, você tem pré-condições para o restabelecimento da democracia na sua inteireza. Enquanto os três poderes atualmente não conseguirem atuar de forma independente, mesmo que harmônica, nós não podemos falar que os dilemas dessa crise serão superados. Então, quer dizer, as eleições elas são importantes, eu diria, elas são necessárias para, e se forem livres, dentro do calendário eleitoral, democráticas, isso é um passo. Mas eu tenho certeza que não é a solução para todos os nossos problemas, e nós teremos um longo caminho. Aliás, ruptura democrática, né, todos nós, eu mesmo tive num programa seu no ano passado, né, nós falávamos sobre isso. Né, não dá para brincar com a democracia, porque os problemas gerados em rupturas democráticas, eles ou podem aprofundar por questões gravíssimas, quebras institucionais, revoluções, ou o tempo de se consertar isso pode ser muito longo. Na sua avaliação, a lei da anistia e a transição democrática que ocorreu, em que medida ela pesou para que a gente até hoje esteja em busca da verdade? Olha, isso é algo que a gente tem a lamentar. Eu pesquisei comissões da verdade em vários países. Todos os países, ou a maioria dos países que passaram por processos ditatoriais, de exceção, de arbítrio, tiveram comissões da verdade. Muitos países, inclusive, essas comissões tinham função judicial. Poderiam investigar, punir e determinar prisões. O Brasil, nem perto disso daí, né? As comissões da verdade, com toda dificuldade, conseguem trabalhar sobre um pouco do nosso passado, tentar reescrever a história e, como nós fizemos, no máximo, fazer recomendações aos poderes do Estado. Agora, por quê? Porque, na verdade, né, esse pacto entre elites que sempre acontece no Brasil fez com que a abertura e a lei da anistia fosse uma espécie de uma tentativa de apagar esse passado. E olha, não dá para o Brasil dar um salto qualitativo em termos democráticos, em termos de cidadania, se não prestar contas com esse passado, né? E enquanto nós tivermos essa lei da anistia vigorando, ratificada por esse Supremo, mostrando que o Poder Judiciário no Brasil, como diz o Fábio Conder Comparato, desde a sua origem até os nossos dias, é altamente elitista e conservador. Enquanto nós não tivermos um passo à frente nessa direção, nós teremos muita dificuldade em avançar nessas questões relacionadas ao período ditatorial. O relatório final, para que ele aponta? Ele foi apresentado aqui na Assembleia, foi apresentado no Palácio da Liberdade, e ele traz recomendações, ele orienta o Estado em relação a passos que podem ser dados a partir desses documentos? Perfeito. Então, nós trabalhamos com a história do passado, dando vozes a vários segmentos que foram aniquilados. Nós ampliamos o escopo do nosso trabalho nessa rede de perseguição que atuou aqui em Minas Gerais. E o mais importante, nós estamos propondo uma série de recomendações aos três poderes do Estado, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Aqui na Assembleia Legislativa, os membros da Comissão de Direitos Humanos, de praxe, depois da nossa audiência pública, já se comprometeram a transformar as recomendações dirigidas ao Legislativo em projetos de lei e outros mecanismos do processo legislativo, avaliar tais recomendações. Fiz a mesma fala em relação ao governador. Se o Estado assumir essas recomendações como algo da sociedade que exige que as práticas, por exemplo, de tortura que ainda aconteça, sejam superados, que mecanismos institucionais de controle... nós sabemos que dentro das prisões, nas abordagens policiais, sendo feitas. Exato, que isso não seja feito. Se o judiciário não deixar de ser tão seletivo, né? Se inclusive o judiciário não investigar a participação de juízes naquele período, né? Se isso não for feito, nós não conseguiremos avançar. E aí, Vivian, eu, na condição de coordenador, já solicitei uma audiência pública com o presidente da Assembleia, que eu quero entregar simbolicamente nas mãos do chefe do Poder Legislativo, e com o presidente do Tribunal de Justiça, que também quero entregar o documento nas mãos do Poder Judiciário. Essa é a nossa boa contribuição também para as gerações presentes e para as gerações futuras, ou seja, uma série de recomendações plausíveis
que podem trabalhar para mitigar violações dos direitos humanos, trabalhar com políticas de prevenção, reparação e, inclusive, mudar um pouco a atuação de algumas agências do Estado no momento que se diz, mesmo sendo uma democracia de baixíssima intensidade, que a cidadania possa ser respeitada. Só para a gente encerrar, esse documento de alguma forma pode contribuir para também a construção da história dentro da escola? E isso é fundamental, porque o nosso modelo educacional não está preocupado em formar cidadãos. Por isso, além de nós levarmos o relatório para as escolas, universidades e colégios, nós estamos fazendo uma série de vídeos, né, para a moçada que gosta de redes sociais, para tentar explicar o que foi esse período e para mostrar como nós devemos ter compromissos com a liberdade, com a justiça, com a soberania, com os direitos humanos e com a dignidade, para o presente. Então tem um caráter educativo também nesse nosso trabalho e nós não fugiremos dessa responsabilidade, apesar da lei que nos criou não nos obrigar a fazê-lo. Uma briga, então, contra o esquecimento. Exatamente. Robson, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político, belo trabalho, muito obrigada por ele, agradeço à comissão, por todos nós mineiros, né? E tomara que esse trabalho não fique dentro de uma gaveta, que ele seja realmente usado pelo Estado como um todo. E não vai ficar porque cada um de nós que somos cidadãos, cada um de nós que ouvimos e assistimos esse programa, podemos agora entrar no site da Coveng, baixar o relatório e fazer dele um instrumento de trabalho. Muito bem, está aí, conclamado. Isso. Obrigada de novo. Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.